Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu quero pedir perdão, né, que ontem, sábado, eu fiquei de fazer uma live, mas infelizmente não deu para mim fazer, porque a nossa internet aqui em casa não tá boa, aí não deu para mim estar fazendo a live, mas eu quero deixar a ministração, que eu ia deixar na live, que se encontra em Lucas, no capítulo 5, versículo 18 a seguir, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiu ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, né? Quando Jesus ali ele faz um milagre sobre a vida daquele homem que foi trazido até ele, né? Descido pelo telhado, louvado o nome do Senhor, e aquele homem que estava enfermo, ele foi curado. Mas quando nós meditamos, irmãos, nesta palavra, nós vemos aqui a importância, trazendo para a nossa vida cotidiana, a importância de nós termos pessoas que nos aproximam de Jesus, né? Nós temos que aproximarmos de pessoas que nos aproximam de Cristo e não pessoas, né, que nos afastam do propósito. Nós precisamos buscar estar, né, trazendo para a nossa vida pessoas que vão nos levar ao Senhor a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Muitas das vezes, muitos de nós queremos, né, que achamos bom quando as pessoas nos dão uma palavra que nós queremos ouvir, não é mesmo? Muitas das vezes nós ficamos à procura de pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. E muitas das vezes as pessoas que são usadas por Deus para nos aproximar do Senhor, ela não vai falar para nós palavras para alimentar o nosso ego, a nossa carne, mas elas vão nos confrontar a mudar de vida, a buscar mais o Senhor, a orar, né? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E são essas pessoas que nós devemos querer ter na nossa vida. Pessoas que nos exortam, pessoas que quando nós estivermos errado, ela chega e conversa com nós, né? Louvado o nome do Senhor, para nos aproximar a Cristo. Louvado o nome do Senhor. Como foi, né, aqui com esse homem, para você ver que pelo contexto da palavra, trazendo também, né, para a nossa vida, este homem, ele estava enfermo. Ele estava ali, né, num leito de dor, de sofrimento. Aquele homem, ele não teria nada para oferecer àquelas pessoas, né, aqueles amigos que o levaram até Jesus. E mesmo assim, aqueles homens não olharam para isso, né? Aqueles homens queriam ver aquele homem ser curado por Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que tanto nós querer pessoas que nos aproximam de Cristo, como nós também sermos pessoas que levam outras pessoas a Cristo, sem querer retribuição, né? Sem querer ter nome, sem querer que os outros falem que foi você, te dê mérito, não é mesmo? Nós temos que levar as pessoas até a Cristo. Assim como estes homens levaram aquele homem até Jesus, né? Eles não receberam para eles mesmos, né? Eles não receberam nada em troca, mas eles tiveram amor,
de levar aquele homem que estava sofrendo até Cristo. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão sofrendo, precisando de Cristo, precisando, louvado o nome do Senhor, de uma palavra, precisando de uma oração, né? Precisando da nossa ajuda. E nós temos que nos dispor ao Espírito Santo de Deus, né? O Senhor, Ele nos deu, louvado o nome do Senhor, com a sua morte na cruz do Calvário. Jesus, Ele nos dá a missão de nós pregarmos o Evangelho, de nós levarmos a palavra àqueles que necessitam. Se nós recebemos, nós não podemos querer ficar só para nós, mas nós devemos querer levar essa mensagem que tem nos transformado, que nos tirou do pecado, e levar mais pessoas a Cristo. Não é nós ver alguém paralisado, alguém sofrendo e nós apontarmos ou criticarmos, né? Mas sim nós levarmos essa pessoa até Jesus, até o amor de Cristo, até a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Quantas almas estão gemendo, estão paralisadas espiritualmente. E o Senhor, Ele quer que nós nos disponha. O Senhor, Ele quer que nós diga: eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer. Não nós simplesmente ficarmos parados, né? Eu estou apenas esperando Jesus voltar. Mas nós devemos esperar Jesus voltar, mas nós não podemos estar, né, sem fazer nada para o Senhor. O Senhor, Ele quer que nós cumpra o ide a todo mundo e pregai o evangelho do reino, né? Aquele que crê e for batizado, esse será salvo, e aquele que não crê, ele já está condenado. Então, irmãos e irmãs, o Senhor, Ele te levantou, Ele te escolheu para que você leve outras pessoas a Cristo. Louvado o nome do Senhor. E se você está no momento, glória a Deus, como este homem, que precisou ser carregado para ir até Jesus, que você permite que Deus use pessoas para te ajudar. Não feche seu coração, né? Eu não preciso do homem. Irmãos, nós precisamos uns nos outros. Deus, Ele não vai descer do céu e falar conosco. Ele vai usar outras pessoas para falar conosco, assim como Deus vai usar outras pessoas para nos ajudar. Então não rejeite quando Deus usar alguém para te acolher, para te ajudar a caminhar, né? Mas glorifique a Deus por isso. Glorifique se Deus tem colocado pessoas que te ajudam em oração, pessoas que têm bons conselhos segundo a palavra para te dar. Não busque conselho nos ímpios, não busque conselho no mundo, nas redes sociais. Busque conselho pela palavra de Deus. Amém? Busque conselhos com pessoas que edificam, pessoas que vão te levar a Cristo, vão te levar à vontade de Deus para a sua vida. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este homem, ele foi levado até Jesus e ele foi curado. Este homem, quando ele sai agora ali, louvado o nome do Senhor, ele pega, né? Louvado o nome do Senhor, e toma a cama que ele estava deitado e ele se levanta e ele vai para sua casa glorificando a Deus. Aquela cama que outrora era um lugar de sofrimento para ele, um lugar de vergonha, agora é um motivo de testemunho. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele não quer que nós fiquemos paralisados. O Senhor, Ele não quer que nós fiquemos parados. O Senhor, Ele quer que nós nos levantemos na presença do Senhor, que nós permitimos que nós sejamos testemunha do poder de Deus. Porque ali, quando aquele homem ele foi curado, quando aquele homem se levantou, tomou a sua cruz e foi para sua casa, todas as pessoas glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor. Louvado o nome do Senhor. E ficaram maravilhados, porque eles viram prodígios da parte de Deus.
Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Para isso o Senhor nos chamou, para sermos testemunha, para testificarmos o poder de Deus na nossa vida. Quando Deus fizer um milagre na nossa vida, que nós não venhamos nos envergonhar, que nós não venhamos, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, fechar o nosso coração e achar um milagre só para mim. Não, irmãos, é para glorificar a Cristo. É para testemunhar que Deus ele faz milagre, Deus ele restaura, Deus ele transforma, Deus ele cura. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele quer que nós nos levantemos, nos posicionemos diante do Senhor, que nós venhamos buscar estar no centro da vontade do nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que nós busquemos está no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que infelizmente são cristãos, mas estão ouvindo conselhos de pessoas que não servem a Cristo. Aí entra o esfriamento, o desânimo, entra palavras, porque o diabo é assim, irmãos. Ele não vai usar a pessoa para falar coisas para te assustar. Vai ser uma sementinha que vai ser lançada, algo, uma palavra que a pessoa for falar com você, e você vai alimentando aquilo no seu coração, e ao pouco aquilo vai tomando conta da sua vida espiritual. Por isso que nós devemos ter vigilância em quem nós escutamos os conselhos, quem são as pessoas que têm nos aconselhado. Tem pessoas, irmãos, que falam coisas para nós que nós devemos descartar. Se possível for, não ouvir, mas se não tiver jeito, nós devemos descartar e ouvir os conselhos da palavra de Deus e buscarmos o Senhor, parar de ficar ansioso, irmãos, com as coisas terrenas aqui nesta terra. Amém? Aqui, irmãos, na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 2, é um versículo muito conhecido. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Não é do 2, não, irmãos, perdão. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim, ó: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito forte, irmãos. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz, nós nos tornamos filhos. Mas se nós nascermos de novo, se nós nascermos do Espírito, se nós fazermos a vontade de Deus, louvado o nome do Senhor, não ser nascido simplesmente do homem, amém? Não simplesmente ser nascido da carne, mas sim do Espírito de Deus. Nós temos que buscar ser nascido de Deus e ouvir conselhos de pessoas que nasceram verdadeiramente em Cristo, porque nem todos que estão no meio evangélico são realmente filhos de Deus. Há muitos evangélicos que vivem apenas uma religião, mas não vive conforme filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, irmãos, ele anda segundo o Espírito Santo de Deus. O Filho de Deus, ele não está preocupado, ansioso com as coisas terrenas, buscando as coisas terrenas, ele não está com a sua mente presa aqui, mas o Filho de Deus, ele sempre está buscando ao Senhor, ele sempre está consertando na presença de Deus, ele está em oração, na vigilância, orando, intercedendo pelas pessoas, visitando, fazendo a vontade do Senhor. Porque se uma pessoa falar, vá do nome do Senhor, que é filho de Deus, mas ele só nasceu do varão da carne, só nasceu só por, como se diz, né, veio ao mundo, não é isso que é salvação. Salvação é quando você nasce do Espírito, quando você faz a vontade de Deus, quando você busca na palavra de Deus os conselhos que nós precisamos, irmãos, para nós termos uma vida cheia de paz, da presença de Deus, está na palavra de Deus, aonde muitos têm descartado.
Muitos têm deixado os conselhos da palavra de Deus. Muitos têm rejeitado o que está escrito na Bíblia. Ah, irmã, mas hoje tá tudo moderno. Ah, é por causa da tecnologia. Ah, é por causa da teologia. Ah, porque antigamente era diferente. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tecnologia vai avançar e cada vez mais vai. As coisas vão mudar, vai. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele precisa permanecer na palavra, porque a palavra não muda. Louvado o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela não muda, irmãos. Por isso nós precisamos meditar e conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não estejamos andando segundo a carne, mas segundo Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que andar conforme a carne, aqueles que andar segundo os conselhos dos ímpios, não herdarão o reino dos Deus. Amém? Louvado o nome do Senhor. Para servir a Deus, para morar na glória, irmãos, há renúncia, sacrifício. É uma vida de um amor sacrificial. É um amor sacrificial. Não é aquele amor superficial, aquele amor de aparência. Louvado o nome do Senhor, mas um amor verdadeiro, um amor que se sacrifica por causa da palavra. Amém? Louvado o nome do Senhor. Nós temos que nascer do Espírito, nascer da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós andemos segundo a palavra diz. A palavra não é somente para ser estudada. A palavra não é somente para ser pregada e conhecida. A palavra é para ser vivida. A Bíblia Sagrada, ela existe para que nós vivemos, para que as nossas obras sejam conforme a vontade dela. Não existe outra alternativa. A Bíblia, ela é o manual. É através da Bíblia que nós temos santidade, porque a palavra do Senhor diz que é a palavra que nos purifica, a palavra que nos santifica. Se nós precisamos de dons espirituais, é através da palavra. Todos os dons é através da palavra que nós adquirimos com jejum e oração e a palavra. Se nós jejuarmos, orar, mas se nós descartarmos a Bíblia, para Deus não tem nada feito. Nós devemos guardar a palavra. Por isso que Apocalipse fala, aquele que guardar a palavra, o Senhor guardará. Então nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós devemos conhecê-la e cada dia mais praticar ela no nosso dia a dia. Louvado o nome do Senhor. E não rejeitarmos o que está escrito na palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente acreditar que Jesus existe não traz salvação. Apenas acreditar que Jesus ele veio como um homem, acreditar em tudo que aconteceu. Mas se não tiver obediência à palavra de Deus, irmãos, infelizmente, não adianta nada. Nós precisamos obedecer. E estamos vivendo no tempo que a palavra diz. Muitos estão com comichões nos ouvidos. Muitos não querem dar ouvido à palavra. Estão descartando os ensinamentos da palavra de Deus. Mas que você, permaneça na palavra de Deus, buscando servir ao Senhor em espírito e em verdade. Porque aqui, irmãos, é passageiro. Louvado é o nome do Senhor. Aqui nós temos prazos de validade. Há um céu de glória que nos espera, mas nós devemos estar buscando este céu. Não fique preocupado com as coisas terrenas. A carnalidade, ela faz isso. A carnalidade, ela faz você querer ficar o tempo todo assistindo coisas no celular ou em livros. A carnalidade, ela quer que você só pense em dormir ou só em comer. Né? A vontade da carne é os prazeres que há aqui nesta terra. Tudo que é prazer. Então, né, quando a pessoa se entrega aquilo, ele está vivendo segundo a carne. Já viver segundo o Espírito não, é estar meditando a palavra de Deus, é estar o tempo todo buscando a presença do Espírito Santo, orando em todo o tempo no Espírito, porque a palavra do Senhor nos manda estarmos orando a todo o tempo no Espírito. Para que nós devemos orar? Para nós não cair nas tentações, para que
nós não venhamos ser atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Louvado o nome do Senhor. Então é a palavra que protege o nosso coração. É a palavra que protege a nossa mente. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração e você está passando por alguma circunstância e alguém chega para você e fala assim, você não vai conseguir, desiste, não vai dar certo. Mas se a palavra de Deus está no seu coração, você vai falar, não. A palavra do Senhor diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. A palavra do Senhor diz que nada é impossível àquele que crê. Aí você vai cortando os dardos inflamados do inimigo. Mas se você não guarda a palavra, quando vier a circunstância, o inimigo vai usar alguém. Você vai desistir, você vai esfriar. Né? Quantas pessoas, irmãos, que outrora louvavam, pregavam, né, até nas redes sociais, levava a palavra de Deus, mas aí o inimigo começou a soprar e a pessoa deu lugar, né, não guardou a palavra e acabou esfriando, desistindo, né? E o Senhor diz na palavra dele, irmãos, se nós colocar a mão no arado, nós não podemos voltar para trás e desistir, porque se nós desistirmos, nós não vamos ser salvos, porque aquele que põe a mão no arado, ele tem que permanecer. Ele tem que continuar até o fim. Se Deus te deu uma missão, você precisa cumprir sua missão. Mesmo que vai ter dia você vai chorar, mesmo que vai ter dias que vai ser difícil. Jesus, para ele não foi difícil. Olha o que Jesus passou na cruz do Calvário para nos salvar. Nós também vamos passar. Jesus, ele deixou bem claro na sua palavra. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz. Jesus disse na palavra que no mundo nós teremos aflições. Então não é para nós desistir, não é para nós parar, não é para nós, mas isso é só um pensamento, irmão. É só um conselho, cuidado, irmãos, porque o mundo espiritual, ele não é brincadeira. Assim como o Espírito de Deus, ele age. Louvado o nome do Senhor. Você preste atenção para você ver se tiver um grupo de irmãos e estiver adorando ao Senhor. Deus, ele opera. O Espírito Santo de Deus usa pessoas em línguas, na profecia, na revelação. Ao manifestar da glória de Deus naquele lugar e pessoas são impactadas pela presença de Deus. Mas assim também há nas trevas. O mundo jaz no maligno. Então, se nós, irmãos, não vigiarmos, se nós não buscarmos estar enquadrado na palavra do Senhor, vai entrar o esfriamento. Vai entrar o desânimo. Quantas pessoas já estão desanimadas, não ora mais, não busca mais, passa horas e horas com 1001 coisas, mas não tira um tempo para buscar a presença de Deus, para orar, para pedir o Espírito Santo de Deus o que precisa de mudar. Então vamos vigiar, irmãos, vamos focar na Bíblia, vamos tirar os nossos olhos do mundo. Parece as coisas do mundo cada vez mais tem uma aparência bonita, cada vez mais tá mais atrativo, tá mais chamando atenção. Mas irmãos, aleluia, vamos tomar cuidado que isso são laços do inimigo. Então cuidado. É como se fosse um animal, quando você quer pegar, por exemplo, um pássaro, você vai lá e faz, né? Igual tem gente que faz, até hoje eu creio que ainda tem, faz aquela arapuca, o que vai jogar lá dentro? Vai deixar lá sem nada? Não, porque se não tiver nada lá, o pássaro não vai entrar. Né? Então você vai jogar comida, você vai jogar algo que o pássaro gosta, e quando o pássaro entrar ali, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, por causa que ele foi atraído não por aquele ambiente, mas pelo alimento que estava ali, ele se sentiu atraído, ele foi, e ele é preso, muitas das vezes ele é morto. Irmãos, o mundo espiritual é da mesma forma, vai aparecer 1001 coisas para chamar a nossa atenção, para tirar os nossos olhos da palavra, para desviar os nossos olhos do nosso ouvido. Nós temos que tomar cuidado que isso são pratos do inimigo, são coisas que podem levar à morte espiritual, a viver a eternidade no inferno. Então vamos tomar cuidado, amém? Vamos tomar cuidado, vamos buscar do Senhor, para que nós estejamos livres para adorar, né? Sem nada nos prendendo aqui nessa terra, mas livres para orar, para clamar. Quantas pessoas, irmãos, que infelizmente chegam na casa de Deus, não conseguem nem adorar a Deus mais, tá pensando uma coisa, tá pensando noutra, tá pensando noutra. Isso são coisas da carne, você tem que ligar no Senhor, buscar de Deus, amém? Buscar primeiro o reino dos céus e mais coisas serão acrescentadas. Então busca a presença de Deus.
Se firme nos caminhos do Senhor e não se deixe ser levado pelos conselhos do ímpio, pelas propostas do mundo, pelas coisas terrenas que, mas é porque antes podia, hoje pode. Não, irmão, se antes não podia, hoje também não pode, porque Deus ele não mudou. O ministério pode mudar, o homem pode mudar, a tecnologia pode mudar, o sistema deste mundo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda. O Espírito Santo, ele não muda, o poder de Deus não muda. Por isso vamos buscar, irmãos. Deus, ele tem unção, Deus, ele tem autoridade, Deus, ele tem renovo, Deus, ele quer manifestar mais a glória dele sobre as nossas vidas, mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos buscar, mergulhar na presença do Senhor, amém? Desligar das coisas aqui da terra e ligar em buscar o Senhor, amém? Louvado o nome do Senhor Jesus, que esta palavra possa falar ao seu coração. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe, deixe seu like, né? Ajuda para que mais vidas venham ser alcançadas através desse canal. E que Deus os abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, né? Continuo orando por vocês, vocês também orem por mim, intercedam por mim, amém? Porque nós somos assim uma família, uns orando pelos outros e Deus nos garantindo a vitória, amém? Deus vos abençoe, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.